Essa mesa é uma mesa de debates, na verdade, inspirada num livro que está sendo lançado hoje pelos dois. É uma coautoria de um trabalho de pesquisa muito interessante, que vocês conhecem e vão conhecer a fundo. E, então, eu gostaria de convidar para que, então, sentasse aqui, ou viesse ao palco, o professor, historiador e pesquisador do NEPED, da UFMG, Moacir Maia. Ele é autor, em parceria com o Adair Rodrigues, que é historiador também, e professor da Universidade Estadual de Campinas. Eles são coautores do livro Sacerdotisas Voduns e Rainhas do Rosário, Mulheres Africanas e Inquisição em Minas Gerais no século XVIII. Então, Aldair, por ordem alfabética, Aldair, Moacir, que é de você, Moacir. E é importante, esse livro acabou de sair, é o primeiro lançamento em Minas Gerais, não é isso? Naturalmente, foi lançado em São Paulo está sempre na frente, né? Coisa de bairrista, mas, enfim, é o primeiro lançamento em Minas Gerais, é um trabalho fantástico, e vocês vão, então, ter oportunidade, após as falas dele, nós, então, abriremos para uma conversa sobre o livro, e eles também estarão à disposição para a sessão de autógrafos, com um grande final, que, além da preparatório para a banda Macondos, que tem um champanhezinho ali fora, né? Nós estamos esperando gelar, e, após o evento, então, nós brindaremos o sucesso desse belo trabalho que vocês fizeram. Com a palavra, quem vai falar primeiro? Boa noite. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês, que muito nos honra. Agradecer imensamente ao convite do Américo para a gente participar desse festival, que já uma tradição aqui do setor cultural de Minas Gerais, colocando a história de Minas numa posição de destaque muito interessante. Então, eu sempre admirei esse trabalho, estou muito feliz de fazer parte desse evento. Agradecer à editora Chão, que apostou nesse trabalho, a Marta Garcia, Beatriz Bracher, toda a equipe da Chão Editora, e, claro, né, o meu parceiro aqui, historiador, formado pela UFOP, assim como eu, para a gente trazer esse novo olhar para a história de Minas Gerais. Então, é uma alegria imensa estar aqui. Como uma pessoa que se formou na UFOP, para mim isso tem um significado especial, lançar o livro aqui em Ouro Preto, porque é uma forma de dar um retorno para a sociedade. Aqui a gente está num território que é majoritariamente negro, né? Então, dá acesso a essa história de Minas Gerais a partir dessa perspectiva africana, porque, desde o período colonial, a esmagadora maioria da população dessa região é uma população de origem africana. Então, para nós, isso é muito especial. Eu vou falar um pouco da concepção do projeto, pensando como é que a gente pode revisitar a história de Minas Gerais num momento específico do Brasil, porque a história é produzida no presente. Eu acho que nós estamos num momento político, já há algumas décadas, que reivindica, por meio do movimento social, eu estou pensando o papel do movimento negro unificado desde a década de 70, o movimento de mulheres negras em várias regiões do Brasil, reivindicando o ensino de história da cultura afro-brasileira, reivindicando o ensino de história da África nas escolas, algo que só foi acontecer muito tardiamente, né, no Brasil, e isso teve uma série de consequências na forma da gente pensar a experiência negra no Brasil. Durante muito tempo, eu acho que nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, e pessoas um pouco mais velhas que eu, talvez, a gente acostumou a pensar a experiência negra no Brasil apenas na lógica da escravidão. Eles entravam no livro didático como mão de obra, discutindo questões ligadas ao tráfico, questões econômicas, etc. E eu acho que, a partir dessas lutas pelo ensino de história da África no Brasil, a institucionalização da disciplina nas universidades, nos cursos de história e vários outros cursos, foi enriquecendo muito a forma, né, da gente entender a história da experiência negra a partir de um novo repertório. E, do ponto de vista da produção do conhecimento histórico, eu acho que isso se conecta muito com
a conexão que a gente passa a estabelecer com a história da África, né? Durante muito tempo, a gente olhou sempre para a história da Europa, pensou a nossa história a partir da Europa, e eu acho que a gente está num momento muito interessante, né, desde os anos 2000, de revisitar a nossa história a partir dessas novas referências. Então, esse livro ele está um pouco nesse momento, né? Nós não somos os pioneiros nisso, tem uma série de autores que nos antecedem, produzindo conhecimento aqui no Brasil, difundindo, então a gente vem somar nesse esforço. E do que se trata esse livro? Ele é um livro sobre lideranças femininas africanas, aqui na capitania de Minas Gerais, no século XVIII. Elas moravam principalmente aqui na comarca de Ouro Preto, né, estavam transitando, desculpa, não só Ouro Preto, mas a região central de Minas Gerais, então a comarca de Sabará, mas principalmente a comarca de Vila Rica, considerando aqui Itabirito, Ouro Preto, Mariana. A gente foi estudar a história da África para entender de onde elas estavam vindo, o que estava acontecendo na África para que essa quantidade imensa de pessoas estivesse sendo trazidas da costa da mina, principalmente no processo de formação do reino do Daomé, cuja elite começou a se envolver com o tráfico. E, nesse processo de expansão do Daomé, é um processo violento, né, que envolve uma hipermilitarização desse reino. Há um processo de invasão de reinos vizinhos, até eles chegarem no litoral, porque o Daomé era um reino interiorano, e eles vão, nesse processo, gerar a escravização de muitas pessoas, principalmente ali do litoral do Golfo do Benin, mas também no interior. A gente está falando de uma região que, grosso modo, hoje em dia é o Benin. Fica do lado da Nigéria. Havia população da região onde hoje é a Nigéria também, os povos iorubás estavam sendo trazidos aqui para Minas, mas eles eram a minoria. A esmagadora maioria dos africanos que estão sendo trazidos para Minas Gerais no auge da mineração, eles estão vindo dessa região da África. Quando a gente estuda a história da África, a gente começa a contextualizar, então, esse contexto de escravização, começa a entender a sociedade de onde elas vinham, e aí elas vão deixando de ser apenas escravos na história, passando a ser pessoas escravizadas que têm ideologias políticas, que têm noções de pertencimento, que traziam escarificações, o que significavam essas escarificações, e que desenvolveram uma série de cultos aqui em Minas Gerais a partir dessas tradições de suas terras de origem. E é por meio desses cultos também que elas vão lidar com o trauma da escravidão e do tráfico. Todo esse processo de disruptura, de violência do tráfico, ele provoca, principalmente, um impacto imenso na relação deles com as suas ancestralidades, né? Porque nós estamos falando de sociedades onde o culto ao Vodum, o culto aos Voduns, no plural, o sistema de crença Vodum, é o que vai mediar essa relação com o mundo da ancestralidade, mas também as relações sociais, né, e as relações políticas. Como é que a gente começa a entender isso? Primeiro, nós vamos na Torre do Tombo, em Portugal, que foi onde nós recuperamos os documentos que compõem a maior parte do livro. Então, o livro tem a transcrição desses documentos, junto com o estudo que ajuda o leitor a ler essas fontes a contrapelo. Porque a Inquisição está perseguindo essas mulheres, está perseguindo esses cultos. A invasão de terreiros, a invasão de espaços de culto africano, não é uma coisa da República. Isso é muito antigo, isso vem da colonização. Tem algo muito particular em Minas Gerais, no século XVIII, que nos leva a olhar a história do Brasil numa perspectiva mais global, né? Não só em relação à África, mas também à América Portuguesa. O que está acontecendo? O que antecede Minas Gerais? Nós tivemos a destruição de Palmares, que foi uma das maiores ameaças à ordem social portuguesa. No final do século XVII, Palmares é destruído. Palmares durou quase um século. E essa experiência dos portugueses de lidar com Palmares vai impactar como é que eles montam o aparelho colonial aqui em Minas Gerais. E qual que vai ser a marca disso no que interessa para esse livro aqui? Além da Inquisição, elas eram perseguidas pelos agentes da Inquisição, que viviam em Minas Gerais. Nós estamos falando de uma rede de 457 agentes civis da Inquisição.
e uma rede de 23 oficiais, que eram o alto clero aqui de Minas Gerais, que habilitava para ser membro da Inquisição e vigiava as práticas religiosas aqui para defender a ortodoxia da fé católica. Mas, depois de Palmares, a gente vai ver um processo de militarização dessa repressão religiosa. Nós vamos ter uma maior institucionalização do cargo de capitão do mato, para evitar a formação de um quilombo da proporção de Palmares. Isso, claro, que não vai impedir a formação de vários quilombos em Minas Gerais, né, nos morros, nas matas, porque a população sempre vai resistir à escravidão. Mas, junto com o capitão do mato, vão ter outros oficiais militares vigiando essas pessoas. E por que eles vigiam e invadem os terreiros, junto com os padres, com os agentes da Inquisição? Porque, nesses cultos, se formam lideranças políticas. Nesses cultos se tramam rebeliões. Então, às vezes, na ideologia da democracia racial, a gente acostumou a colocar a experiência negra nesse lugar da cultura. Porque, para a branquitude, é mais fácil aceitar o protagonismo negro nesse lugar da cultura, esvaziado de radicalismo político, esvaziado de projetos políticos. Acho que a palestra do Marcos mostra para a gente a importância de considerar, né, as agendas políticas da população negra, como é que eles estão lendo, interpretando os processos políticos aqui no Brasil. E, aqui em Minas Gerais, o Estado está vigiando esses cultos, porque ali se tramam rebeliões, porque ali se formam lideranças, né? E esse livro ele tem uma contribuição muito enfática nesse sentido. Nós nos esforçamos muito na curadoria dos documentos para dar visibilidade para essas formações políticas de lideranças, né, que tem uma tradução nas Irmandades Negras. Então, na Inquisição, como é que essas mulheres da Costa da Mina aparecem? Elas aparecem como mestras feiticeiras, elas iniciam outras mulheres numa série de cultos, elas são lideranças de domicílio, tem outras pessoas subordinadas a elas são reconhecidas como lideranças das comunidades negras, porque tem uma tradição vodum, elas são sacerdotisas dos cultos voduns, porque elas estão vindo da Costa da Mina, principalmente uma região que cultua os voduns, e é muito importante a gente dar visibilidade para essas experiências ligadas à cultura vodum em Minas Gerais, porque, às vezes, a gente pensa que as religiões africanas são todas voltadas aos orixás. Não, tem uma pluralidade imensa, e uma delas seria o sistema de crenças voduns, que a maioria da população que está vindo para Minas Gerais nas primeiras décadas do século XVIII, eles cultuam os voduns e não os orixás. Então, esse livro ele tenta dar visibilidade para essas experiências. Mas, quando a gente olha, e aí o Moacir tem uma contribuição imensa aqui nas pesquisas que ele desenvolve, né, a partir dos arquivos mineiros, ele vai falar melhor disso. Quando ele entra no arquivo da Cúria de Mariana, por exemplo, e vários outros documentos aqui, a gente começa a ver que essas pessoas que estão sendo denunciadas na Inquisição, que estão sendo perseguidas pelas forças militares, elas eram, ao mesmo tempo, rainhas do Rosário. Elas eram pessoas forras, elas eram coroadas rainhas, juízas das Irmandades Negras, ou seja, elas eram lideranças. E aí nós podemos trabalhar com um argumento de que elas se tornam rainhas do Rosário, no sentido católico, né, de culto aos santos pretos, porque elas são reconhecidas nas comunidades negras como lideranças, a partir de lógicas africanas. Se elas são iniciadas na África, elas trazem escarificações que a população negra reconhece, que está vindo das mesmas regiões que elas, reconhece, né, a iniciação delas, sabe a posição delas nos cultos, porque tem uma tradução visual disso no corpo, né? A população africana que está vindo do Brasil, muitas vezes já tem as marcas corporais, né, trazendo a história de suas vidas, sua inserção nas relações sociais, nas linhagens, etc. Nesse sentido, eu acho que o livro é importante para a gente pensar a multiplicidade da experiência negra. A população negra, nem todo mundo é escravo. Essas mulheres são forras. Tem várias pessoas aqui que são livres. Então, isso conta a história da escravidão e do tráfico, claro, mas, mais do que isso, acho que conta a história da liberdade negra num contexto escravista, né? E, em termos de ensino de história, levar a história para um público mais amplo, isso tem um potencial imenso, porque nos aproxima da complexidade da experiência negra. O negro é universal, a experiência negra é múltipla, assim como a gente acostuma pensar o branco como universal, com direito a essa multiplicidade de experiências, mas o negro também. É o racismo, do ponto de vista epistemológico, que nos impede de ver isso. E, às vezes, os livros didáticos, durante muitos anos, colocam os negros sempre nesse paradigma do tronco, né, nesses lugares únicos da escravidão, do tráfico, etc. Então, esse livro ele permite, por meio dessas fontes, a gente aproximar disso.
E, para a gente aproximar dessas vozes, dessas mulheres, dessas lideranças, eu estou pensando aqui na Tereza Rodrigues, que morava em Itabirito, na comarca de Sabará. Eu estou pensando aqui na Josefa, em várias personagens que foram, né, rainhas do Rosário. Isso nos ajuda a aproximar mais dessa complexidade. Mas as vozes delas nos documentos estão permeadas pelo estereótipo da Inquisição. A Inquisição está perseguindo elas porque elas são feiticeiras, né? Como é que, na montagem desses impérios coloniais, as religiões africanas vão sendo associadas ao demônio? No caso da área Yorubá, tem um orixá específico, que é Exu, que está sendo associado ao demônio, e na área Vodun é o Vodun Legba, que está sendo associado ao demônio. Mas, mais do que isso, as religiões africanas como um todo estão sendo associadas ao demônio. E se a gente está falando de um império colonial que é católico, isso vai ter uma força imensa. Porque, para a monarquia portuguesa, só é possível uma identidade religiosa, a católica. Então, tudo que foge disso, os cristãos novos, que descendem de judeus, essas lideranças e as comunidades negras que praticam esses cultos, eles vão ser perseguidos, né? Porque é um império colonial que tem uma inquisição, que tem uma estrutura eclesiástica que vigia ao comportamento da população. E, junto com tudo isso, esses filtros dessas ideologias ligadas à ortodoxia católica, à defesa dessa pureza da fé, isso está nos registros. Então, entra o nosso estudo, junto com a transcrição, para ajudar o leitor a aproximar dessas vozes, porque essas vozes não estão aqui transparentes. Tem um filtro do colonizador, tem um filtro da Inquisição, tem um filtro dessas forças militares nessa documentação. Então, eu acho que o estudo da historiografia sobre a África, o estudo da Inquisição, desses aparatos repressivos, ajuda a gente a dar elementos para que o leitor consiga chegar a essas vozes, ultrapassando esse filtro que estereotipa essas experiências, né? Eu acho que, de forma geral, esses eram os aspectos que eu destacaria. Nós temos uma personagem interessantíssima, que o Maci vai falar bastante para a gente, que é a Ângela Maria Gomes, que morava em Itabirito, né, na comarca de Vila Rica. Foi uma felicidade imensa encontrar vários documentos sobre ela. Temos a assinatura dela. Então, vários africanos aprendiam a ler e a escrever. E uma outra contribuição que eu espero ter dado, né, por meio desse livro, é a transcrição desses documentos, porque eles estão em paleografia. A gente precisa da paleografia para ler esses documentos, porque eles são do século XVIII. Então, uma pessoa que não tem a formação paleográfica dificilmente consegue ler esses documentos. Então, dialogando com o evento, eu acho que nós estamos engajados numa tentativa, né, de popularizar, de levar isso para um público mais amplo, essas histórias que são histórias dissidentes, né, que colapsam uma série de imagens fixas, né, que marca a forma de entender a experiência negra aqui no Brasil. E, no que diz respeito à história de Minas Gerais, eu acho que a nossa ideia é posicionar Minas Gerais no Atlântico Negro, na diáspora, em relação à África. Colapsar essa ideia de uma história de Minas centrada apenas na capitania. Por quê? Por um motivo muito simples. A maioria da população que vive aqui vem da África, né? Minas Gerais foi, durante todo o período colonial, desde o século XVIII, das maiores capitanias escravistas do Brasil, e no século XIX continua sendo. A palestra do Marco mostra isso muito bem para a gente. Então, o que a gente quer? Mostrar, convencer, levar esse conhecimento para um público mais amplo, de que existe uma África aqui em Minas Gerais. Na verdade, existem várias Áfricas dentro de Minas Gerais, né? Se a gente puder realizar esse objetivo, eu acho que já estaria de bom tamanho, né? Eu acho que essa é uma iniciativa. A gente espera que outros pesquisadores se engajem também nesse movimento, para a gente acessar essas multiplicidades de vozes, né? A experiência negra não pode continuar sendo interpretada por meio de histórias únicas, e a gente se junta, né, a outros pesquisadores que nos antecederam. Foi só por meio de uma série de estudos que nos antecederam que nos permitiram reler o arquivo colonial e dar visibilidade, dar destaque para essas histórias que estão aqui nesse livro. Muito obrigada.
Olá a todas e todas, todos. Uma alegria estar aqui nessa noite, compartilhar com Aldair Rodrigues, né, esse momento de lançamento, né, de saída do forno, né, desse trabalho. Então, uma alegria muito grande. Agradeço a Américo Antunes, né, pelo convite, pelo gentil convite para apresentar essa história, né, inédita, né, de pensar mulheres voduns, africanas voduns, e também juízas e rainhas do Rosário, em Minas. Cumprimento toda a organização e a todas e todos vocês, né, que estão aqui nessa noite e compartilhando essas histórias com a gente, né, compartilhando esse novo trabalho. Esse livro tem esses dois enfoques. O primeiro é para pensarmos justamente pós-Palmares, né, o Quilombo dos Palmares, como o cargo de capitão do mato, como ele se transformou ao longo do tempo e foi utilizado, especialmente em Minas, provavelmente em outros lugares também, mas essa possibilidade que estamos aqui tendo, né, de trazer essa história inédita, de vermos, através dessa documentação mineira, como o capitão do mato, além de combater quilombos, ou o que eles chamavam também de negros fugidos, também foi usado para combater práticas e cultos religiosos africanos e afro-brasileiros em Minas Gerais. Vejam vocês, então, como um próprio cargo que foi criado, né, com um objetivo específico, como ele foi se transformando nessa história da América portuguesa. E, nesse segundo ponto, é justamente o pensarmos o trânsito religioso de mulheres africanas em Minas Gerais, que vieram lá do Golfo do Benin, e aí eu acho que a gente podia passar algumas imagens, podem até ir passando enquanto eu vou apresentando, aleatoriamente, não preciso comentá-las, mas como essas mulheres africanas que vieram para Minas Gerais, vieram para o Brasil colonial, como elas tiveram um papel fascinante e um trânsito religioso singular que ia do culto vodum ao culto católico, ou mesmo a outras práticas religiosas africanas e do Brasil colonial, quer dizer, nativas, como essas mulheres se inseriram de uma forma tão fascinante nessa história do país, né? Nessa história do Brasil. Isso é muito enriquecedor para todos nós, né? Acho que pode ir passando. E um dos pontos mais importantes e mais interessantes desse trabalho é pensarmos como essas mulheres da área vodum, que vêm de um sistema religioso extremamente aberto, dinâmico e agregador, e que lá, por exemplo, lá na terra de onde elas vieram, no Golfo do Benin, o Golfo do Benin vai do rio, volta até o Rio de Lagos, geograficamente, e é formado por essas sociedades que nós chamamos, né, genericamente, de sociedades da área vodum, que tinham como uma identidade comum o termo vodum para designar os ancestrais, esses ancestrais divinizados e de modo geral, as suas deidades. Então, essa sociedade da área vodum, na África Ocidental, vocês vão ver aqui, na Costa da Mina, e Costa da Mina é o termo como os portugueses nomearam essa região, que era especificamente a Costa do Ouro, aqui na Mina, onde vocês vão ver aqui, hoje em Gana, né, faz parte de Gana, e como esse termo Costa da Mina foi, ao longo do tráfico, ao longo do tempo, da história, ao longo dos séculos, da ampliação do tráfico atlântico, como ele foi se expandindo. E vejam vocês, esse é um mapa que tem no meu trabalho anterior, no meu livro anterior, porque eu apresento uma nova proposta para pensar a Costa da Mina ainda mais ampliada, vendo justamente essa população que está em Minas, que está se identificando. E, por exemplo, nós temos pessoas da Costa do Ouro, do Golfo do Benin, mas também indo ainda mais a leste, passando por sociedades iorubás, diversos subgrupos iorubás, indo aos ibos e mesmo aos calabaris. Imaginem vocês
como se amplia ao longo do século, é o que nós chamamos de africano-mina e africana-mina, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar na documentação como preto-mina, como a preta-mina. Então, é dessa sociedade que nós estamos falando, mas dentro desse aspecto dos pretos-minas, os povos especificamente do Golfo do Benin, da área Vodun. Porque nós sabemos que os minas, nós tínhamos ali iorubãnos, né, aqui chamados lá também pelos povos voduns de Nagô, então um termo que atravessa o Atlântico, iorubá, nós sabemos hoje que é o termo mais comum atualmente, mas para as sociedades da área Vodun chamavam os seus vizinhos de Nagô. E esse termo atravessa o oceano e aqui também se incorpora. Então, nós temos várias mulheres e homens também, embora em menor número, ele vai ser maior, vai crescer esse tráfico, mais para o final do século XVIII e início do século XIX, os povos que nós chamamos de iorubás, né, que cultuam, né, de um modo geral, o termo sua divindade como orixá. E, antes disso, nós temos uma população imensa, Vodun, né, que está chegando à área Vodun, do Golfo do Benin, que está vindo do reino do Daomé, que está vindo do reino de Aladá, que está vindo do reino de Uidá, comumente chamado pelos portugueses de Ajudá. Vocês já devem ter ouvido falar do Porto de Ajudá, do reino de Ajudá, também que leva o mesmo nome, né? E que é o nome nativo, é Rueda e Uidá, hoje, né, que podemos chamar. E como esse pequeno... São várias sociedades, geralmente organizadas com poder centralizado, masculino, né, patriarcal, muito forte, embora tenha um papel muito grande a rainha-mãe, a mãe do soberano, né, dos governantes, do Daomé, de Uidá, de Aladá. As mulheres têm um papel religioso muito importante. A área Vodun, a mulher que incorpora o Vodun é chamada de Vodunsi, é a mulher que incorpora o Vodun. O homem, nessa sociedade patriarcal do Golfo do Benin, o homem é o sacerdote supremo do culto, mas ele não incorpora o Vodun, a deidade. Mas ele também participa de outros momentos do culto, por exemplo, da parte musical, dos atabaques e de outros elementos musicais, né, nas escolhas das plantas medicinais e outras, né, dessa cultura, das oferendas, mas a mulher tem esse papel extremamente destacado de incorporação dos voduns. E aí nós temos o vodun Dambê, que é o vodun da serpente, e que ele aparece no nosso livro, né, com várias práticas, uma delas muito interessante na comarca de Sabará, aqui bem próximo, aqui em Acuruí, que hoje pertence a Itabirito, e que ali está sendo... né, as forças militares estão chegando para combater um culto, né, um culto provavelmente doméstico e outras práticas religiosas da área Vodun, em que nos documentos preciosos consta que ali havia várias varas em um casal, principalmente nessa casa de uma mulher liberta, africana, mina, e que ela tem várias varas pintadas com motivos de serpente. E aí uma das documentações diz o seguinte: olha, em Minas Gerais nós sabemos que há vários gentios da costa da mina que cultuam algumas cobras. Não todos os gentios da costa da mina, quer dizer, não todos os povos, assim a gente pode traduzir, da costa da mina, mas alguns deles têm nas serpentes um dos seus principais cultos, e esse culto atravessa o Atlântico e está aqui em Minas Gerais. E provavelmente está em outras partes do Brasil, como nós, né, imaginamos, principalmente nós sabemos mais detidamente do Maranhão, mas também vários desses povos e os terreiros no século seguinte se instalam na Bahia e se constituem também terreiros voduns. E nós sabemos que o próprio candomblé brasileiro, que é essa constituição, né, que é feita aqui, com vários elementos da cultura, principalmente Nagô, quer dizer, Iorubá, dos orixás, mas não apenas. Nós sabemos que o candomblé tem várias contribuições de várias sociedades e mesmo de povos nativos brasileiros, caboclos e outros elementos que se incorporam a esses cultos também.
entre eles o culto Vodun. Há vários estudiosos que acreditam que o candomblé na Bahia, na verdade, a organização eclesiástica do candomblé, ela é influência da área Vodun, não da área iorubá. E por que isso? Porque o candomblé no Brasil reúne vários orixás, voduns e outras deidades no mesmo terreiro, o que nem sempre acontecia no território urbano. Isso é uma das teses, né, que se tem. Então, olha como foi importante a contribuição também vodum para o candomblé no Brasil, na formação do candomblé brasileiro. E aí a gente tem esse quadro eclesiástico de organização desses cultos no Brasil. E por que ele fala isso, que seria da área vodum, essa organização, quer dizer, essa estruturação do como se pensa o candomblé? É porque na área vodum, no Daomé, em Aladá, em Uidá, em Savalu, mais ao norte, era, por exemplo, um indivíduo poderia ter dezenas e dezenas de divindades como suas protetoras e cultuar essas divindades. Quando faleciam os seus mais velhos, ele se tornava um ancestral divinizado. Da mesma forma, na casa real, assim podemos chamar, né? Na casa dos governantes, cada governante, cada rei, por exemplo, do rei do Daomé, quando ele morria, ele se tornava um ancestral a ser cultuado e se tornava um vodum. E era necessário, então, fazer toda ali uma oferenda a esses povos da área vodum, né, dessa divindade, desse rei, que agora é uma divindade tanto para a família governante, que era um elemento de consolidação e formação do poder, né, e, ao mesmo tempo, também imagine para cada uma dessas famílias, que tanto tinham seus voduns públicos, e aí a serpente Dambê, no litoral, como principal vodum público, que era também o vodum da casa governante daquele reino. Eles tinham os seus outros voduns, cada indivíduo, né? E também os voduns de sua família, de suas linhagens. Vocês imaginam, então, a diversidade de protetores. No livro nós chamamos a atenção que diz isso, né? Os povos, alguns viajantes diziam que esses povos da área vodum eram povos que tinham mais santos, vamos dizer assim, se formos fazer a nossa leitura, né? Aqui do lado de cá, eles tinham mais protetores de qualquer outro povo na Terra. Era o povo da área vodum. Vejam vocês como esse elemento da cosmovisão, essa visão religiosa desse povo, era tão sofisticada e tinha uma diversidade, e mesmo de uma hierarquia, que ia do culto particular ao culto geral, né? Do culto público ao culto familiar, e podemos até especificar mais o culto doméstico e o culto individual. Então, você tem uma profusão de voduns sendo cultuado por cada um desses indivíduos. Então, uma sociedade, e vocês podem ficar impressionados se nós falarmos que essas sociedades são ágrafas. Então, a tradição toda é passada em oralidade. Imagina que nós estamos contando, então, histórias de governantes, da história política de cada um desses estados, também pelos voduns. Por exemplo, pelos voduns da casa governante do Daomé, o Dadá Gádja e vários outros reis governantes, eles vão se tornar voduns, e assim também podemos contar ali uma história política da constituição dessas sociedades africanas, e aí pensarmos como essas africanas, que nós sabemos que atravessaram o Atlântico, não puderam trazer bagagens, objetos físicos, mas trouxeram uma riqueza cultural fascinante e impressionante. E aí nós chegamos no caso dos elementos e das trajetórias que nós abordamos. Uma delas é o caso de Josefa Maria, em Paracatu, no norte, já na chamada Picada de Goiás, no caminho que segue de Vila Rica para Goiás, no extremo norte da capitania de Minas Gerais, e que lá nós temos o culto mais detalhado da história brasileira até o momento, que sobreviveu o documento mais precioso e que nós apresentamos nesse livro, que é o culto de Josefa Maria,
quer dizer, chefiado por essa africana, uma africana que é Corá, né, que é dessa área do litoral, ela é do litoral, ela é, né, desse povo de Uidá, de Gran Popô, do litoral do Golfo do Benin, que chega em Pernambuco. Vejam vocês os caminhos que essas mulheres africanas da área Vodun, elas chegaram por Pernambuco, por Salvador, pelo Rio de Janeiro, adentraram os territórios coloniais, até chegar em uma longa viagem a Minas Gerais. E Josefa Maria, ela chega em Pernambuco, de Pernambuco ela vai para esse novo território em Paracatu, esse território minerador, que estava se constituindo ali nas décadas de 1730, 1740, ela passa da escravidão para a liberdade em Minas Gerais, em Paracatu, ela constitui a sua casa, ela se torna chefe do seu domicílio, e ela, nesse domicílio, em toda semana, ela organiza cultos públicos principalmente para o povo Mina, mais especificamente para o povo que foi chamado do povo Courá, da terra de Queredo, o povo litorâneo, e ela faz o culto ao Deus de sua terra. Assim, os que a denunciaram, né, chamavam e descreveram o que se passava dentro desse culto africano no interior de Minas Gerais, nessas décadas de 30 e 40. Então, nós temos um documento ali extremamente precioso desses povos Mina, da Voduns, um documento. E como nós sabemos hoje Vodun, que é um culto Vodun? Justamente porque quando descobrimos, né, isso no meu trabalho anterior, que os Courás era do litoral do Golfo do Benin e era do reino de Uidá e de Gran Popô, essas duas áreas principais, nós conseguimos fazer essa conexão da área Vodun. Veja, então, como nós estamos fazendo do lado de cá uma pesquisa que também tem uma conexão que conecta o Brasil e a África, né? E, nesse caso, Josefa Maria, esse documento descreve as práticas desse terreiro, vamos chamar assim, nesse terreiro Vodun, em que essas mulheres a maior parte são formadas por mulheres que incorporam Vodun. Os homens fazem todo o papel de preparação do ritual, das músicas, do toque dos tambores, como é descrito aqui. Aqui aparece que até dinheiro da Costa da Mina, assim citado nos documentos, que ele está dizendo, então, que são os búzios, né, tão comumente lá usados como moeda e com papel religioso, ele atravessa também o Atlântico e vem parar no interior de Minas Gerais. Da mesma forma, o óleo, provavelmente o azeite, assim chamado, o azeite também da Costa da Mina, o azeite para quê? Para incorporar os santos, se a gente pode, para incorporar o Vodun. Então, são documentos extremamente preciosos e que nós apresentamos na íntegra, né, a transcrição desses documentos e analisamos. E Josefa Maria, ao mesmo tempo que tem o seu culto público, em toda semana acontecia, até ser desbaratado pelos capitães do mato em uma noite, né, em um final de semana, quando vemos o documento com mais cuidado, nós vemos que em várias casas de arraiais próximos a esse novo território de Paracatu, o Arraial do Arrepiado e outros, aparecem nas denúncias que os denunciadores dizem, olha, eu passei, ou mesmo africanos, eu passei ali naqueles arraiais e vi algumas casas de mulheres libertas, e que ali também eu vi um cultos a voduns, né, vamos dizer assim. E aí, quando nós entendemos que havia um culto principal, ou outros cultos principais, como o de Josefa Maria, dessa mulher africana, chefe da sua casa, mas, ao mesmo tempo, temos também cultos domésticos, específicos, também acontecendo em algumas daquelas casas. Então, percebam vocês como, passar da escravidão para a liberdade, conseguir sua alforria, sua liberdade para essas mulheres, como dava mais autonomia, por exemplo, para fazer suas práticas religiosas, ir, por exemplo, nas matas, fazer suas oferendas, nos rios, nas cachoeiras. Percebam, então, como isso é um elemento que perpassa, que não conhecíamos ainda, né, Aldair?
mas que nós estamos agora descobrindo e vendo toda uma riqueza das práticas religiosas, agora da área Vodun, tão pouco conhecido ainda na história do Brasil. O único culto Vodun conhecido, né, da Casa das Minas, no Maranhão, agora nós sabemos que em Minas Gerais, que parecia sem sabermos o que se passava aqui, nessas práticas religiosas, nós estamos vendo o quê? Reencontros africanos de povos de uma área específica, porque a língua desses povos, eles são multilingües e, ao mesmo tempo, tem uma intercompreensão. Então, eles conseguem, esses povos chamados Mina, os Minas aqui, as mulheres Minas, os homens Minas, eles têm uma facilidade de se comunicar. E nessa facilidade de se comunicar, eles sabem, imaginem vocês, além de terem vindo dessas áreas do culto Vodun, eles conseguem ver as tatuagens que essas mulheres e homens, e sabem identificar, por exemplo, que ele é Fondo da Umé, ele aqui é de Aladá, ele é um Aizô de Aladá, ele é um Rueda, um Hula de Uidá. E se essa mulher é uma sacerdotisa, porque ela vai ter escarificado no seu corpo as marcas como sacerdotisa do seu culto, ou é o culto a Sakpata, por exemplo, em Savalu, ou é o culto à serpente. Então, nós temos ali uma profusão interessante E eu vou passar, então, para terminar, para o caso, justamente o outro lado. Se a Inquisição dizia que essas mulheres eram, as feiticeiras, as perseguiam, o poder colonial não entendia a participação dessas mulheres africanas. Por outro lado, quando olhamos não mais para a documentação da Inquisição, mas olhamos para as documentações eclesiásticas das irmandades, principalmente da principal irmandade mineira da população negra, que é a Irmandade do Rosário dos Pretos, assim chamada, que existiu em todas as povoações. Nós sabemos que, quando essas povoações se organizavam, elas constituíam devoções próprias, e uma das devoções mais aclamadas da história mineira, e provavelmente também da brasileira, é a devoção ao Rosário, que também tinha brancos, tinha irmandades de brancos específicas, mas havia a Irmandade dos Negros, também tinha devotos brancos, africanos, nascidos no Brasil. Mas vejam vocês, quando olhamos com mais cuidado para as irmãs e irmãos do Rosários, de Vila Rica, de Mariana, de Paracatu, quem são elas? Temos, além de várias outras sociedades da África, do Centro-Ocidental, do Congo, de Angola, se assim poderíamos chamar, mas, especificamente, nós vemos essas sacerdotisas voduns como destacadas irmãs dos Rosários de Minas Gerais, ocupando os cargos, por exemplo, como irmãs de mesa, juízas, e depois de muito tempo, porque é um cargo extremamente importante ser juíza, que o juiz e o homem, o juiz e a juíza, são aqueles que comandam o dia a dia da irmandade. É a maior autoridade em muitas dessas irmandades mineiras, embora nós sabemos que, dependendo de cada localidade, poderia ser a rainha o cargo ainda mais importante do que o cargo de juíza, quer dizer, o cargo de rainha poderia também incorporar as funções do juizado e mesmo de outras atribuições internas da Irmandade. E dentro da Irmandade, de várias dessas capelas, vamos pensar aqui em Ouro Preto, na Igreja do Rosário do Pilar, nós tínhamos duas igrejas de Irmandade dos Pretos em Ouro Preto, em Vila Rica, na sede de Vila Rica. A Irmandade dos Pretos do Pilar e a Irmandade dos Pretos do Antônio Dias, que atualmente é a Igreja de Santa Efigênia. Santa Efigênia era uma das devoções da Irmandade do Rosário, da Igreja do Rosário, que depois foi se expandindo, e era São Benedito, Santa Efigênia, Santo Antônio de Categeró, Santa Elesbão, eram as devoções internas do Rosário de Ouro Preto, de cada um dos lados de Ouro Preto, e outras devoções, e Santa Efigênia. Então, essas mulheres africanas, elas vão assumir cargos muito importantes, e uma delas, e aí termino, é Ângela Maria, que é uma courá, é Mina, então, da Costa da Mina, Ângela Maria Gomes, que habitou um tempo em Cachoeiro do Campo, foi escrava morando em Cachoeiro do Campo, se mudou depois, passou da escravidão para a liberdade,
comprou a sua casa em Itabirito, né, a antiga Itabeira do Campo, um arraial pertencente à Vila Rica, e ela constituiu a sua casa, comprou indivíduos, né, para trabalhadores escravos para a sua casa. Ela vivia e sobrevivia como padeira em Itabeira do Campo, em Itabirito, só que ela foi denunciada, e várias cartas a denunciando chegaram a Lisboa e que diziam que ela era a mestra de todas as feiticeiras de Itabirito, no século XVIII. Mas, ao olhar para isso, já era até um trecho dessa história, já era conhecida como mestra das feiticeiras. Mas, quando nós olhamos para Ângela Maria Gomes, para essa africana da área Vodun, quem é ela? Na documentação eclesiástica, ela é uma das mais vibrantes devotas da Irmandade do Rosário dos Pretos de Itabirito. Ela se torna, por 2 vezes pelo menos, que pode ser até mais, porque a documentação, no tempo que conseguimos, né, conhecer, nós sabemos que ela foi rainha do Rosário de Itabirito em 2 importantes momentos. Ela doa, quando a sua africana da sua casa, e isso várias, né, apresento isso no meu livro anterior, vários africanos aqui em Ouro Preto, em Mariana, também lá em Paracatu, também, quando eles entravam, se libertavam, os libertos e as libertas, vários escravos da sua casa também se tornavam irmãos do Rosário, dessas irmandades também, acompanhando os seus senhores libertos e libertas. E Ângela Maria Gomes, ela é rainha do Rosário, ela presenteia, quando a sua escrava é juíza, é eleita juíza de Itabirito, da Irmandade do Rosário, uma vara de prata para acompanhar toda a festa, o cortejo, a procissão, a vibrante procissão da festa do Rosário. E ela, quando falece, ela deixa as casas que ela morava para a Irmandade, mostrando o quê? A sua devoção ao Rosário. E vejam vocês que mulher, né, que trajetória impressionante que Ângela Maria Gomes teceu no Brasil, essa africana que chegou aqui, que aprende a ler e escrever, é ela que assina. Ela não apenas assina, né? Uma das atas que encontramos, né, do Rosário de Itabirito, que aqui apresenta a assinatura de Ângela, porque nós sabemos que é raro, né? Porque vários, tantos senhores brancos e também africanos, poucos, né, sabiam, às vezes, escrever, mas ainda mais no contingente africano, nós sabemos todas, né, as barreiras. Mas Ângela Maria Gomes, ela, além de assinar o termo da festa do Rosário, ela diz, olha, nós vamos fazer a festa, e no termo da Irmandade, ela ainda fala, e eu vou pagar a missa, a música, que era um elemento, às vezes, muito caro, os músicos, para fazer a festa do Rosário. E aí, quando eu olho, e quando voltamos à Inquisição, ela lá está como o quê? Como a feiticeira, a mestra de todo o arraial, aquela que está em noites de luas brancas, voando por Ouro Preto, pela Gameleira Branca, em noites de lua cheia, e cultuando o Vodun de sua terra, os santos, se assim poderíamos chamar aqui, né, no mundo, né, naquela época do domínio poder colonial português, os santos de sua terra. Veja, então, o vibrante trânsito religioso. Da mesma forma, Josefa, aí termino, da mesma forma, Josefa Maria, lá em Paracatu. Ao olharmos com muito cuidado, né, daí, para a documentação de Paracatu, Josefa Maria, que está sendo, né, o terreiro dela está sendo desbaratada, está sendo perseguida, todas as outras mulheres, que a maior parte desse terreiro é formado por mulheres, a maior parte também por libertas, está vendo? Elas saíram das casas, porque elas tinham mais autonomia à noite, para estar participando do culto, do que outros africanos, que não poderiam ir, né, por causa dos senhores, né? Ela ia ao outro culto do Acotundá, fazendo essa festa, essa dança em honra ao Deus de Corá, em Paracatu. E Josefa Maria, ao mesmo tempo que ela é denunciada e perseguida, e a sua liderança, ela também diz que é irmã do Rosário de Paracatu. E era 1700, a década de 40. Vocês imaginam, é o momento que a Igreja do Rosário está sendo erigida, a primeira ereção, a primeira construção.
É ela que está financiando com essas outras libertas e muitos outros africanos desse arraial que estão financiando essa devoção do rosário. Então, ela está no rosário, elas falam que são filhas do rosário, mas querem também incorporar e trazer o seu Deus da sua terra para Paracatu. Ela diz assim, meu Deus da minha terra ficou 7 anos de joelho. Provavelmente tinha, falando de algum outro, né, processo ali, de introdução desse vodum nas terras mineiras de Paracatu. Então, eu termino essa fala mostrando esse vibrante trânsito de tantas mulheres. Se vocês olharem para as várias mulheres que apresentamos aqui, e nós sabemos, e isso acho que é um ponto muito importante para terminarmos essa fala, é dizer que todas essas religiões sofreram o mesmo trauma da tragédia do tráfico atlântico. Elas sofreram a vivência na escravidão no Brasil. Então, os cultos também se transformaram. E nós estamos aqui propondo que, como também aconteceu, que parece nos acontecer, né? Na Bahia também, por exemplo, lá, principalmente nos candomblés de origem nagô e iorubá, que são mulheres também que chefiam, porque também se libertaram, né, e conseguiram, por várias conjunturas, constituir seus terreiros. Em Minas também, na área, né, nos cultos voduns, são as mulheres também. Se as mulheres lá não eram as chefes supremas dos cultos na área vodum, aqui, com a situação difícil que enfrentaram esses africanos e africanas, houve uma mudança também na organização dos terreiros. A mulher parece que passou a ter mais autoridade e mais influência nos terreiros, porque elas conseguiam se libertar, conseguiam ter a casa onde poderia ser realizados os cultos, e ter mais autonomia para circular nos arraiais, nos ribeiros, nos riachos. Vejam você que transformação, mesmo com toda a fragmentação. Por isso que nós estamos falando de um elemento intacto que atravessou o Atlântico. Não, ele é intacto, ele tem vários elementos, mas ele também se transforma. Então, aquele sacerdote supremo, também haverá aqui um outro elemento para pensarmos agora, como também todo esse processo terrível, ele também gerou novos processos na vida de homens e mulheres africanos e afro-brasileiros. E é isso, eu acho que vamos deixar aqui um convite, né, para que vocês possam conhecer sacerdotisas voduns e rainhas do Rosário, mulheres africanas em Inquisição em Minas Gerais, no século XVIII. Eu só pediria rapidamente para passar, e não vou comentar, mas apenas para mostrar, eu não sei, aqui é no meio? Qual é? Para lá. É o do meio? Acho aqui, né? Qual é a... Tá, já estou. Mas eu acho que é isso. Depois eu vou deixar passando, então. É isso, só para passar para você. É esse de baixo? Não é o que está vermelhinho, não. Tá, isso vai passando. Só para... Não, acho que ele está mesmo... Não, mas travou, então. Mas deixamos em outro momento, então. Nós conseguimos... Acho que foi a chuva também, né? Não foi? Foi? Obrigado. Desculpa. Aqui é só para vocês verem a serpente d'Anguibê, que é aqui é uma tela francesa que diz que é a entronização do novo rei da área vodum, né, o rei do litoral, e que a serpente está ali também como elemento central nessa casinha. Aqui o trono dos vários governantes que se tornaram divindades no Daomé, cultuados então como voduns. Aqui a sociedade vodum, da área vodum, aqui o templo da serpente, o Uidá, aqui o vodum serpente d'Ambé, um dos mais importantes que atravessou o Atlântico. Aqui a procissão, isso é uma representação francesa, no momento que ajudar
é um grande reino, uma grande potência. Imagina, é a procissão, assim chamada, assim traduzida, né? É o cortejo do Vodun em homenagem à serpente, que é esse culto real, que o rei tinha que fazer várias oferendas à família dele. Aqui nós sabemos o culto, né? Ou pela ave, né? A fitolatria, a importância, mas nós sabemos também que Iroko, que é um orixá, foi incorporado lá na área Vodun, na África, na área Vodun, como Vodun Loko. Então, veja lá como essa sociedade Vodun é tão aberta que ela incorporou orixás também no seu culto, no culto Vodun. Aqui são sacerdotisas, aqui Dan, a serpente do Daomé, um dos mais principais cultos. É outro culto ofídico. Nós temos vários cultos de serpentes nessa área Vodun, ou cultos a diversas aves sagradas. Aqui é só para vocês verem o litoral dessa área. Aqui o famoso monumento em homenagem a mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças que passaram pela praia de Uidá, uma das mais terríveis páginas da história global. Aqui é o tráfico da área Vodun, né, vamos chamar assim, do Golfo do Benin, embora não só da área Vodun, né, do Iorubá e outros, mas aqui em direção a Minas Gerais, para vocês verem como eles chegavam por diversos portos, Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro, ou mesmo chegando em Salvador e fazendo uma nova baldeação para o Rio, ou entrando pelo interior da Bahia, por Cachoeira, e descendo pelo interior, e termino aqui com Vila Rica, com Mariana, com, não sei se Mariana está aqui, os rosários, onde essas mulheres da área Vodun e outras mulheres da África Centro-Ocidental, de Moçambique, da África Índica, onde elas reinaram, onde elas foram devotas e rainhas e juízas. E aqui uma rainha, né? Aqui o compromisso belíssimo do pilar da Irmandade do Rosário do Pilar de Ouro Preto, da Irmandade do Rosário dos Pretos, né? E do Rosário. E termino, então, aqui com uma referência já em metal de um dos voduns ofídicos tão cultuados por esses povos da área Vodun. Obrigado. Antes da gente passar para a fase de perguntas e respostas, como um acordo aqui com os dois, nós resolvemos chamar a Aida Anacleto, que é historiadora, uma intelectual do movimento negro e uma lutadora, uma ativista, para, então, fazer aqui o uso da palavra, a saudação, e aí, em seguida, a fala dela, nós, então, fazemos as perguntas e respostas. Boa noite a todas. Oi? Não, acredito que não, estou confortável. Boa noite a todas, todes e todos. Então, sou a Aida Anacleto, sou da cidade de Mariana, aliás, do distrito de Passagem de Mariana, né? Estou a 7 quilômetros de Ouro Preto e 5 de Mariana. Estou onde chega o povo de África para trabalhar na mineração e na agricultura, aqui na região de Mariana e depois Ouro Preto, já que Mariana Passagem de Mariana é mais antiga do que a cidade, né? Ela nasce no dia 13 de julho, e a cidade no dia 16. Tem aqui o nosso professor, né? Se eu estiver falando alguma mentira, mas essa é a nossa realidade. Então, eu sou muito grata a estes dois historiadores que trazem essa potência de pesquisa para nós, mais um material fantástico, né? Recentemente, já tivemos o livro do historiador Moacir, que, para nós, é um grande ganho, já que são documentos inéditos, que vai tratar da chegada do nosso povo, né? Da vinda do nosso povo desde o reino de Uidá para aqui, para Mariana, Ouro Preto e Paracatu. Então, sou muito grata, e, neste momento, sou muito, não só eu, mas as outras companheiras que aqui se encontram e que já foram ou que estão Rainha do Rosário, né? Tem a Macaé, tem a Citinéia, então, aqui está cheio de rainhas. Eu estou reinando até junho,
na festa do Rosário, da Guarda de Congo, Nossa Senhora do Rosário, São Sebastião de Mariano. Então, para mim, foi uma grande honra ser coroada. É uma das cerimônias mais lindas que eu já vi, já presenciei e senti, né? Muito emocionante. Então, é uma grande honra estar hoje, né, com essa representatividade. E é só gratidão a vocês. Tá? Continuem aí nessa caminhada, porque para nós é importante a gente conhecer a nossa história, que, infelizmente, não está contada nos livros didáticos. Né? Então, é isso. E eu convido o povo branco para vir junto conhecer a nossa história, para que a gente possa mudar esse racismo estrutural existente em nossa sociedade. E, além do mais, a nossa luta é para que implementem os municípios. Acho que 2003, são 20 anos passados da Lei 10.639. Acho que já passou da hora dos municípios implementarem esta lei, que é de suma importância para consolidar, né, para que a gente possa, além de tratar a questão racial e social existente em nosso país. Então, é gratidão e parabéns para nós, que estamos aqui neste momento tão especial para o povo preto brasileiro. E as mulheres negras, que desde sempre, né, são protagonistas nesta luta em defesa da vida, em defesa do meio ambiente. Essas somos nós, mulheres negras.